Bom dia. Seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo e que você está aqui. Eu gostaria de começar lendo Eclesiastes 7,14. Fala assim: quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre-se disto. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, o que está querendo dizer? Que os dias ruins vêm, a gente muitas vezes acha que é o diabo fazendo isso, só que não. Tanto o dia bom quanto o dia ruim, é Deus que ordena isso para que a gente viva e para que a gente não saiba do amanhã. Porque se soubéssemos do amanhã, talvez a gente não passaria pelo processo que a gente tinha que passar. Então, Deus, ele coloca situações em nossas vidas para a gente não ficar esperando, não criar expectativa, mas esperar em Deus, porque na palavra diz que cada dia é o seu mal. Então, nós, como servos e como os filhos de Deus, a gente tem que entender que a gente vai ter circunstâncias, sim, que Deus vai estar ali, que Deus ordenou aquilo para a gente poder prosseguir, para a gente poder avançar. Amém? Agora eu vou orar para a gente iniciar o louvor. Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada porque estamos reunidos em Tua presença. Te pedimos a existência agora, Pai, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abrir os nossos corações, que possamos estar atentos a ouvir a Tua palavra, Pai, que a Tua palavra entre em nosso coração e que transborde isso para onde que a gente for, que a gente possa aprender cada dia mais de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pelos dias bons e pelos dias ruins, porque sabemos que o Senhor está em todos neles. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos abençoar e que agora a nossa adoração flua como um aroma suave a Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Sede da justiça de Deus, justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, ó Deus,
mãos e comece a declarar e profetizar sobre essa nação. Cantamos assim: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. A igreja! Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Levanta as suas mãos e declare: ouve, ó Deus! Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus, tua palavra está de pé. És minha âncora, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir.
eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos
Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse momento, por esse dia, por essa manhã, Senhor. Pai, consagramos esse lugar a Ti. Senhor, toma conta desse lugar, te entronizamos desse lugar, Pai, dependemos do Senhor. Que a Tua unção, Teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Que possamos nessa manhã receber do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós já declaramos vitórias para a honra e glória do Teu santo nome. Aquieta o nosso coração a partir de agora e usa-nos, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, segundo os Teus princípios, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos se assentar. Glória a Deus. Eu estou feliz hoje. E vocês? Meu Deus. Então tá bom. Sempre é bom estar na presença de Deus. Eu creio. Deus sempre tem algo novo. A semana toda eu pedi, Deus, me dá uma palavra, me dá algo para mostrar. E Deus só falou essa noite. É incrível, e eu já estou acostumado com isso. Nós sempre temos um pouco de ansiedade e queremos a coisa de imediato, mas Deus fala, se aquieta. E a gente vai aprendendo. Então hoje eu queria, antes de mais nada, ler uma palavra, né, que vai traduzir exatamente o rumo do que Deus tem para cada um de nós. Está lá em Provérbios 24. Eu queria ler 5 versículos aqui, para que a gente tenha um norte daquilo que Deus vai estar preparando para que eu e você receba também nessa manhã. Você que está assistindo em casa, se tiver algum problema, passe uma mensagem e a gente vai estar solucionando. Mas eu creio que toda a técnica está muito bem, ok? Glória a Deus por isso. Provérbios capítulo 24, a partir do versículo 1 ao 5, diz assim: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mas o poder tem o sábio, mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. O que Deus está falando com essa palavra? Existe só algo, uma coisa que Deus espera de nós. Algo que muda toda a nossa estrutura, toda a nossa inquietação. Tudo aquilo que gera conflito em nosso meio está escrito aqui em Provérbios. Talvez eu li rápido e você também acompanhou e não percebeu. Mas a sabedoria de Deus é aquilo que nos dá a luz no final do túnel. Faz com que nós possamos enxergar qual é a vontade de Deus, com discernimento e buscando a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Então, sabedoria. Quando nós pedimos sabedoria, quando nós pedimos entendimento, quando nós nos empossamos de toda a inteligência, quando nós buscamos, inclusive, o Espírito Santo de Deus, todas as demais coisas vão ser acrescentadas a nós. Todos os conflitos que nós vivemos no dia a dia, não importa se no trabalho, se na família, se na escola, não importa qual seja o ambiente que você esteja vivendo, talvez um conflito em si. Se você parar e buscar conhecimento, sabedoria do Espírito Santo de Deus, então, com certeza, tudo isso se desfaz. Nada persiste, nada se propaga quando nós buscamos a sabedoria, quando nós buscamos a presença de Deus em nós. Então, não faz sentido quando você reclama, não faz sentido quando nós olhamos para umas circunstâncias e reclamamos. É interessante que aqui fala, não tenha inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles. O que nós vemos na sociedade hoje, no nosso dia a dia? As pessoas olham para o outro, por que ele tem isso? Por que ele tem aquilo? Ah, eu quero ser igual àquele. Ah, eu acho que ele roubou muito, ou então ele é muito inteligente. Nós comparamos e vivemos comparando um com o outro. E, na verdade, nós não precisamos disso.
Quando nós entendemos quem nós somos, a nossa identidade em Cristo, nós temos o DNA de Deus em nós, nós temos o poder de Deus sobre essa terra em nós. Deus nos delegou o poder. Então, o que falta para que nós possamos tomar posse, dominarmos, governarmos sobre a nossa terra, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, sobre todos os animais, plantas, peixes, aves, não importa, sobre a sociedade como um todo, buscando o amor, buscando a compreensão de Deus. Significa que a palavra em Salmos ou em Provérbios, conhecimento, sabedoria. Muitas vezes eu não tenho a inteligência suficiente, mas eu preciso do discernimento do Espírito Santo de Deus. Quando eu adquiro isso, então nada mais me faz ter medo ou insegurança daquilo que eu posso, o que eu não posso fazer. Nós precisamos buscar sempre esse discernimento e a sabedoria do Espírito Santo sobre nossas vidas. Salomão, quando começou a reinar, ele simplesmente pediu sabedoria. É isso que nós devemos pedir. Jesus, ele é um exemplo para nós, mas muitas vezes nós estamos tão atarefados nos comparando com outros, mesclando muitas vezes com o inimigo, muitas vezes. Por que ele é bem? Por que ele é feliz? Por que ele consegue isso? Mas busca inteligente, busque revelação de Deus, busque o discernimento, e você vai ver que, ei, você tem tudo. Nunca se compare com ninguém, nunca se justifique por qualquer coisa, porque sempre a resposta está em nós. Então, quando nós entendemos isso, todos os nossos problemas serão resolvidos. É muito importante. Quantas vidas eu tenho conversado, quantas pessoas eu tenho tentado dirimir ou solucionar conflitos em si, mas a resposta sempre foi uma: sabedoria. Isso sempre esteve em cada um de nós. Não importa quem seja a pessoa, não importa se ele seja ímpio ou seja aquela pessoa fiel na palavra de Deus. Ele tem a sabedoria. E tem o discernimento quando ele busca a presença de Deus através do Espírito Santo. Então, todo o conhecimento, toda a inteligência vai se manifestar em tudo aquilo que ele põe a mão, em tudo aquilo que faz. Por que nós não fazemos dessa forma? Hoje o mundo está tão conturbado, tantas coisas erradas. É interessante que nós podemos ver até mesmo situação política. Uns eram direita, outros eram esquerda. Aí, de repente, um perde as eleições. Não vamos discutir sobre eleições, mas é rápido você perceber que a direita perdeu. Uma boa parte, eu diria que 1/3, daqueles que estavam com a direita, debandaram para a esquerda. Por quê? Percebem a diferença? As pessoas não sabem, não têm identidade, não sabem e se comparam e buscam o que é melhor, buscam os prazeres do mundo e não fazem ideia do que estão fazendo. Falta o conhecimento, falta a sabedoria, discernimento e a presença de Deus para que nós possamos sempre focar, ter uma visão para onde você está indo. Você é ungido do Senhor. Você é filho do Deus Altíssimo. Você tem o DNA de Deus sobre você. Você tem a unção do Espírito Santo. Ele habita em você. Então, quando nós temos a certeza disso, nada me interessa. Eu preciso seguir em frente. Eu preciso compreender que os problemas que eu enfrento no meu dia a dia, ou é para me lapidar, ou para me preparar, ou simplesmente para que eu tome posse e vá em frente. Eu preciso ser referência para que as outras pessoas que não têm essa sabedoria, esse conhecimento, adquiram. Saibam que são filhos de Deus. Senão, viverão como ovelhas ou como uma criatura de Deus. Nós temos como igreja a responsabilidade de passar essa mensagem para que as coisas comecem a andar segundo os princípios de Deus. Amém? Tranquilo? Deu para entender? O que você precisa? Sabedoria, é isso aí.
Provérbios 24. Esse versículo, quando você tiver dúvida do que você precisa nesse mundo, busque sabedoria. Mas isso foi para Salomão, é para nós, é para cada um de nós. Então busque, e o restante, quando você tem a presença de Deus, o Espírito Santo sempre vai te dar o discernimento, e você vai adquirir inteligência, conhecimento, e vai fazer com que a tua vida seja totalmente diferente. Seja um referencial nessa terra. Governe segundo os princípios de Deus. Amém? Outra palavra que eu queria dar, hoje eu vou viajar um pouco. Hoje é o dia de ceia. Então, você que está em casa, se ainda não preparou, prepare. Hoje vai ser um dia memorável. Nós estamos no mês de dezembro, mês de festas, mês muito gostoso. Por isso que eu estou feliz hoje. Isso é muito bom. Então, preparem. Gostoso, mas também a gente fica um pouco inchado. Para não falar gordo. Mas é muito bom. Mas em janeiro a gente começa um regime. Ou então na segunda-feira. Só não falamos o ano, o mês. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Então, eu queria que você abrisse também lá em Ezequiel. Ezequiel é interessante, que é um profeta tremendo. Eu tenho usado muito ele, principalmente Ezequiel 36, é o capítulo que nós vamos estar lendo. Não o que eu costumo falar, porque é o versículo 26 em diante, onde a promessa de Deus está aqui. Mas Ezequiel fala exatamente daquilo que muitas vezes nós vivemos. A Bíblia em si, ela é um livro que nos conduz, é um manual que nos conduz àquilo que você vive, àquilo que eu vivo, àquilo que o mundo necessita. Então a Bíblia, ela conta uma história, desde a eternidade passada, Adão e Eva, Noé, Abraão, Moisés e até Jesus, Davi, lógico, e até hoje, até os nossos dias. Então muda. Toda a ciência em si está respaldada na palavra de Deus, na Bíblia. Então, esse princípio maravilhoso é aquilo que vai dar realmente o conhecimento, o discernimento, para que você exerça a sabedoria de Deus para o teu dia a dia. E quando você faz isso, não tem conflito. Então, hoje eu vou contar aquilo que está escrito, que eu creio, a verdade absoluta. Ezequiel fala de um tempo onde o povo de Deus, o povo israelita, o povo judeu, ele estava desgarrado, ele fazia coisas erradas, ele fazia tantas atrocidades por ignorância, não sei, mas eles já tinham conhecimento. Mas o mundo jaz do maligno, não é? E a gente sabe que há um inimigo em comum, e esse inimigo vai tentar de qualquer forma te tirar dos princípios de Deus. Tirar o conhecimento, tirar o discernimento, te afastar da presença do Espírito Santo de Deus. E quando você não tem, você não pode exercer sabedoria. E aí o conflito é iminente. Então é importante. E quando eu vi nessa palavra em Ezequiel 36, a partir do versículo 16, eu quero ler com você até o versículo 30, pelo menos. Talvez antes. Mas até deixa eu ver, 30. Ele estaria, para que a gente pudesse compreender o que está faltando para nós. Deus está falando aqui sobre a restauração do seu povo. Deus está falando sobre a restauração de Israel. Cada um de nós somos povo de Deus, somos filhos de Deus. Nós somos Israel espiritual. Então, quando nós entendemos isso e lemos essa passagem, essa história que Deus nos deixou como referencial, e quando nós buscamos a sabedoria para termos o conhecimento e discernimento, então nós somos cheios da presença de Deus, ou seja, nada daquilo que você deseja pode ser barrado pelo inimigo. Então, tome posse. Entenda o que está escrito. Deus, por amor, Deus é sábio, Deus é fiel, Deus não muda. Toda a promessa de Deus para mim e para você não muda. Por mais que você seja desgarrado como esse povo de Israel estava desgarrado, Ele não muda, Ele tem amor por cada um de nós. E a palavra hoje em Provérbios é, tenha sabedoria, tenha sabedoria. E hoje é um dia propício porque eu quero encerrar com a ceia.
Eu quero ler uma outra palavra, uma outra passagem no Novo Testamento, para que a gente possa ser inserido na ceia, o memorial. Aquilo que Deus fez por cada um de nós, o reconhecimento daquilo que Deus tem para cada um de nós. E Ezequiel, ele fala desse povo rebelde, e ele fala do amor de Deus, ele fala da restauração de Israel, sem merecer, mas ele luta porque a palavra dele não volta vazia. Há uma promessa sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor sobre essa terra. Então, eu tomo posse, eu creio simplesmente. Amém? Está escrito assim, Ezequiel 36, a partir do versículo 16. Todo mundo junto? Glória a Deus. Agora sim, vamos lá. Versículo 16, está escrito: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanasses entre as nações para onde fosse. Deixa eu só segurar um pouco nessa parte. Eu não sei quanto você que está ouvindo essa palavra, mas eu confesso que eu me incluo nisso. Quando eu reconheço que eu sou um filho de Deus, eu sou o povo de Deus, eu sou Israel sobre essa terra, eu andei um período que estava desgarrado. Por mais que me falassem sobre a palavra de Deus, a gente andava segundo o padrão de mundo. Não tinha sabedoria. Mas eu sabia que Deus era Deus. E muitas vezes você se envolve com idolatria. Idolatria não significa que você faz uma estátua, faz como o Antigo Testamento Baal. Hoje a idolatria nossa pode ser tantas coisas. Pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser uma casa, pode ser poder, pode ser dinheiro. Não importa o que você tenha. Não importa qual e aonde está o teu coração. Isso é idolatria. Então muitos de nós andamos muitas vezes desgarrados, mesmo sendo Israel. Mas a promessa de Deus está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Não importa se você aceitou Jesus ou não, você é uma criatura de Deus, mas cabe à igreja trazer a palavra e fazer com que você reconheça Jesus como Filho do Senhor. E aí sim você passa a ser, por herança, por adoção, o Filho do Deus Altíssimo. E toda promessa está sobre a tua vida. Nós podemos mudar essas situações. Deus está falando que esse povo conhecia a palavra, foi rebelde, Deus precisou tirar, inclusive, da terra de Israel. Nós conhecemos toda a história, eles foram espalhados pelo mundo todo, até mesmo na Segunda Guerra Mundial, isso ficou muito evidente para muitos de nós. Muitos morreram porque houve pecado, na verdade. Foram os alemães, foram os nazistas, foram os japoneses, Não, foi o pecado. Foi o pecado.
Então, nós precisamos compreender, quando nós buscamos a sabedoria de Deus, quando nós buscamos o entendimento, então fica muito mais claro, nós falhamos, mas a misericórdia de Deus sobre cada um de nós, ela é autêntica, ela é fiel e verdadeira, não volta vazia, é uma promessa e Deus é fiel para cumpri-la. Então, Ele vai cumprir isso na minha vida e na tua vida. Isso é importante. Continuando, no versículo 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos consagrarei de todos, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Glória a Deus por essa palavra. Nós vimos o povo de Israel, o povo judeu, todos voltaram para Israel. Espiritualmente, nós fizemos a mesma coisa. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como o Senhor absoluto da nossa vida, quando nós reconhecemos Jesus como o Filho do Deus Altíssimo, Ele coloca dentro de mim, coloca dentro de vós o Espírito Santo de Deus. É aquele que vai trazer e nos dar sabedoria, para que nós possamos estar sendo conduzidos ou direcionados com foco naquilo que Deus tem como propósito nas nossas vidas. Nós estamos nessa terra com um propósito que é governar, um propósito que é resplandecer a glória de Deus. A família é o ministério mais poderoso e o primeiro ministério que Deus criou sobre essa terra. Eu e você estamos inclusos nela. Quando nós entendemos isso e quando nós buscamos a inteligência, o conhecimento, discernimento, vem a sabedoria do Espírito Santo para que nós possamos tomar posse e governar sobre essa terra. E isso é muito importante. Essa é a promessa que Deus fez, não importa qual foi o pecado que nós fizemos durante o nosso percurso sobre essa terra. Eu reconheço que eu fui um pecador, sou um pecador, porém eu me arrependo automaticamente porque eu busco a sabedoria do Espírito Santo. Mas eu era totalmente desagregado, rebelde, e não queria saber de nada, eu queria me comparar. Aonde tivesse interesses, eu estava lá. Aonde tivesse algo que pudesse me dar prazer, ou paz, ou sei lá, qualquer coisa que me somasse na minha existência, eu estava lá. Hoje o mundo faz exatamente isso. O mundo, quando vê um lado perdedor, automaticamente ele debanda, ele nem pergunta se aquele lado é o correto ou não. Isso significa que ele não tem a sabedoria e não tem o conhecimento necessário para ter o discernimento, a direção da qual ele precisa tomar. Quando nós não temos a identidade, quando nós não sabemos quem nós somos no mundo espiritual, então ficamos confusos.
E aí vem os conflitos. E isso é terrível. Mas o amor de Deus, que nos dá a unção e coloca dentro de nós o Espírito Santo, para que sempre tenhamos e busquemos a sabedoria, então isso nos livra de todo o mal. É interessante que ele fala que não foi por você, não foi por mim que ele faz essas coisas, que ele nos acolhe como filho, mas pela promessa dele, pela palavra dele, que é fiel e verdadeira. Então, não se tome, Deus me ama, uau, ele está fazendo isso por mim. Não, não é por você. É por ele, é pela palavra dele. Ele vai zelar pela palavra dele. Você queira ou não queira. Só que nós temos o livre-arbítrio para fazermos a escolha. E qual é a escolha que nós fazemos? O que nós queremos para o nosso dia a dia? O que nós queremos para a nossa família? O que nós queremos para a nossa nação? Como nós podemos estar agradecidos a Deus ou fazermos com que, valeu a pena a morte na cruz? Todo início do mês nós começamos com uma ceia, nós falamos sobre a palavra, nós temos e levantamos um memorial, mas será que isso é real para nós? Será que quando nós saímos daqui nós estamos plenos? Será que nós temos ou não temos conflitos? Será que isso continua? Será que eu fico atento às notícias que saem pelo jornal e que a gente viu que tem muitos fake news? Em quem você crê? Na palavra? No princípio? Ou no mundo? Na televisão, no noticiário? Difícil crer no que o mundo te fala. Mas quando você pega, não pelo que o pastor, ou um apóstolo, ou um profeta, ou um mestre, mas o que está escrito na palavra de Deus, que é o princípio de Deus, que é o nosso manual, aquilo que Deus deixou para que nós pudéssemos ter o entendimento e a sabedoria necessária para nos conduzirmos segundo a palavra de Deus. Eu só preciso exercer o meu livre-arbítrio. Quando eu faço isso, Deus simplesmente vai cumprir a palavra dele, de que é me abençoar. Promessa de Deus. Abençoarei os que te abençoarem. Então, não temo o mundo? Aqueles que se levantam e falam, ei, eu te abençoo, que bom, ele também será abençoado. Mas aqueles que falam, eu te amaldiçoo, aqueles que pensam, eu vou te amaldiçoar, aqueles que comparam a glória de um com o outro, isso é maldição. Eu não posso proferir maldição para qualquer um. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, aquele abençoado. Eu sei que ele está fazendo algo errado, mas eu falo, aquele abençoado. Porque da minha boca não pode sair maldição. Mas então qualquer pensamento ou qualquer julgamento que eu faço é problema. Tem muitas coisas que nós precisamos ser fiéis à palavra. E quando você está num comando de qualquer coisa, cumpra os princípios da palavra. Não deixe aproximar de você nada daquilo que não faz parte do reino de Deus ou da presença de Deus sobre a tua vida. Se alguém te amaldiçoa, se afaste dessa pessoa. Se alguém comete crimes ou falcatruas, mentiras, coisas ruins, violência, se afaste. Você não precisa estar convivendo com isso. Se você ouve notícias ruins, coisas que não interessam no princípio de Deus ou no propósito de Deus sobre a tua vida, se afasta. Não propague, mas lute por aquilo que é princípio de Deus, ou implante o reino de Deus sobre essa terra. Você é um filho de Deus, você tem o mesmo DNA de Deus. Amém? Glória a Deus. Está fácil até aqui? Agora eu vou entrar na palavra. Que bom. Queria que você abrisse 1 Coríntios. A partir do versículo, do capítulo, 1 Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus. Acharam?
Vamos fazer mais uma leitura aqui. Esse é um tempo difícil, mas é um tempo que Deus está mostrando na palavra de tudo aquilo que você precisa saber para que não ocorra tristeza no teu coração. Ao contrário, olhe para cima, deixe Deus operar, deixe Deus falar no teu coração. Deixe a sabedoria de Deus, do Espírito Santo, fazer com que você tenha o discernimento e tomar a decisão correta no teu dia a dia. Não importa, faça. Faça com que as coisas aconteçam. 1 Coríntios, e nessa palavra nós vamos estar entrando na ceia, para que a gente possa agradecer a Deus por todos os momentos, por tudo aquilo que Ele tem feito. Eu espero que com essa leitura, você consiga discernir com muita sabedoria tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Eu achei muito interessante. Talvez eu pudesse só soltar algumas coisas, mas é importante a gente entender, quando nós falamos sobre idolatria, quando nós falamos aquilo que lemos em Ezequiel, mas compreender com muito discernimento, para que a tua vida seja diferente a partir de hoje. E aí nós podemos estar selando com a ceia do Senhor. Diz assim, a partir do capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. O que Deus está falando assim? Tanto nós como os nossos pais, nossos antepassados, vivem exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Todos os conflitos, todas as coisas, mas eles também conhecem a palavra de Deus, eles conhecem a Bíblia, não importa quem sejam. Todas as ramificações do budismo, do espiritismo, do islamismo, tudo vem da palavra de Deus. Eles só tiram as coisas, só mudaram. Talvez você fale, o meu avô, meu bisavô, meu pai não eram evangélicos, mas agora eu sou. Não, aqui está dizendo que todos nós conhecemos a glória de Deus. Não importa qual seja a denominação que essa pessoa frequente. Não importa o meu tataravô, quem foi, não sei. Por isso existe tanta libertação e a gente entende o que significa. Mas Deus está falando que todos nós conhecemos a presença de Deus. Esse ser que nos inunda, aquele que nos criou, aqueles que fazem com que, aquele que faz com que nós possamos olhar e ter esperança no porvir. E aí ele continua no versículo 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. O mundo todo conhece a história de Israel. O mundo todo conhece a escravidão no Egito. O mundo todo conhece o povo judeu, o povo escolhido por Deus, quando saíram do Egito. E todos eles comeram de um só manjar espiritual. Hoje uma boa parte das pessoas perguntam, e aí, o que acontece? Você não vive pelo que você vê apenas, mas o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico em si, daquilo que você toca. E aí, continuando, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aqui eu faço um adendo. Eu precisei ter uma experiência com Deus para falar assim, uau, o mundo espiritual existe. Aqui ele está falando de uma pedra espiritual. Se você recapitular, você vai ver a Meribá, quando Moisés bate na pedra, na rocha, e sai água daquela rocha, coisa que é impossível, mas Deus estava presente naquele momento. E o que ele está falando? Que toda a história, todos nós conhecemos, não importa a denominação. Por que nós estamos falando isso? Porque Deus quer que hoje você saia daqui cheio da unção, de sabedoria do Espírito Santo, para que a tua vida mude a partir de agora. Semana passada eu falei a mesma coisa, talvez, uma palavra diferente, mas é o mesmo foco. Ei, Deus está preocupado com cada um de nós, para que nós possamos realmente sermos convertidos, e não simplesmente aquele que lê, mas muitas vezes não pratica, porque não entende a palavra de Deus.
Que hoje nós possamos sair todos daqui cheios do conhecimento e cheios da sabedoria de Deus. Amém? Entretanto, continuando no 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. 40 anos de deserto. Quantos anos de deserto você ficou? Talvez pais ou avós não foram ou não tiveram a plenitude que você tem hoje. Essa é a história. Não olhe para trás, olhe para frente, olhe para o teu dia a dia, olhe o que você pode fazer hoje com a tua vida. No 6, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Tudo isso está relatando a presença no tempo de Moisés, no tempo do Êxodo, quando Deus tirou-os do Egito, a rebeldia deles, as serpentes mordendo, as enfermidades, 40 anos. Muitas vezes nós passamos já o nosso deserto, muitas vezes nós já passamos os 40 anos, mas será que eu quero entrar em Canaã? Será que eu quero ser conhecido, ou me tornar realmente o Filho do Deus Altíssimo, reconhecendo o DNA espiritual que está em mim? Versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Deus está simplesmente aqui em 1 Coríntios nos ensinando. Quantas vezes a gente já se pegou murmurando, falando, amaldiçoando muitas vezes? O que significa isso? Significa que eu estou sendo separado, ou seja, eu estou me afastando da presença de Deus. Isso é terrível. Isso é Novo Testamento. Não estou falando de Ezequiel, que nós lemos quase que similar a isso. É muito importante, gente. É muito importante nós entendermos isso. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todos edificam. Amém? Nossa, hoje está pesado. Até mesmo a minha leitura, desculpa. Mas eu espero que, por essa leitura, você possa compreender. O que Deus está falando é que muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós falhamos, quando nós buscamos as coisas desse mundo. A idolatria aqui não está falando de você cultuar, como nós e a igreja sempre falou, o católico tem idolatria, tem estátuas. Ei, Deus não está falando isso em si, embora isso seja um peso para cada um de nós. Porém, aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso entendimento? Quando nós não buscamos a sabedoria de Deus sobre nossas vidas, então nós corremos um sério risco de nos afastarmos, de sofrermos segundo o padrão do mundo. E muitas vezes nós nos comparamos, nós lutamos, nós queremos e não buscamos a presença de Deus. Quando nós não buscamos a presença de Deus, nós estamos buscando um outro altar de adoração. É o que Deus está falando. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, estamos diante do altar, participamos da ceia do Senhor, mas o nosso coração não está aqui. É como se fosse uma rotina comum, um dogma, algo que é automático, mas eu não entendo. Eu não tenho a sabedoria do que isso significa. Quando eu compreendi o que era a ceia do Senhor, quando eu fiz a aliança com Deus, eu procurei, de todas as maneiras, do fundo do meu coração, colocar a minha vida e consagrá-la ao Senhor. A valorizar, principalmente quando é um altar de adoração. Como você, muitas vezes, eu me coloco na mesma situação. Aonde está o nosso coração? O que será que eu estou fazendo? Eu não estou falando que vocês têm pecados, que você faz alguma coisa errada. Aonde está o teu coração? O que Deus quer falar nessa manhã é que tudo o que você precisa já está em você. Se você fala, eu tenho a unção de Deus, o Espírito Santo está dentro de mim, você simplesmente precisa usar do conhecimento, usar da sabedoria do Espírito Santo para que você tenha foco, para que você vá vá e faça aquilo que está proposto como propósito de Deus sobre a tua vida. É importante que nós possamos compreender e saber que a idolatria não é uma estátua. Não é você frequentar qualquer um outro lugar. Mas quando você coloca a Deus no teu coração, no teu íntimo, como principal, aquele que te direciona, aquele que está 24 horas, a cada segundo da tua vida, da tua existência, te direcionando, desde que você queira. Nós precisamos compreender que isso é real. Quando nós entendemos e colocamos, nos prostramos, então isso é o verdadeiro adoração, arrependimento das coisas que nós fazemos. Deus, Ele não está preocupado se você quer ou não. Ele vai fazer de tudo para que você cumpra e atinja a plenitude dEle, pela palavra dEle, por aquilo que foi lançado. Então não importa quem seja, aquele que estava ao lado na cruz com Jesus, ele simplesmente se arrependeu naquele momento. E Jesus falou, ainda hoje você estará comigo. Mas o outro simplesmente debochou, o outro não creu, o outro não quis saber, o outro não tomou a decisão correta. A preocupação é, será que você sabe qual é a decisão que você está tomando hoje? Será que você sabe exatamente se há conflitos? Eu sempre falei para vocês, quando há conflito na tua vida, preste atenção. Deus pode estar te preparando. Sorria, porque Deus tem o melhor para você. Não importa, Ele vai te resgatar.
É interessante que todos os momentos da minha vida, eu só fui resgatado quando não havia mais solução. E aí veio a glória de Deus, pronto. Não tem alegria maior do que sentir a presença de Deus e o resgate de Deus. Então, hoje talvez seja o momento. A minha vida é constante. Não pense em você que eu estou aqui e falo assim, eu sou um pastor abençoado. Sou, porém eu vivo tribulações. Vocês nem imaginam como é isso. A cada momento da minha vida, eu tenho pressões, eu tenho conflitos, e eu busco na presença de Deus. Qual é a saída? O que eu preciso fazer? E muitas vezes eu fico tão aflito porque, será que eu estou fazendo a coisa certa? Não é tão simples assim. Mas eu sei, do fundo do meu coração, que Deus me ama. Ele tem o melhor para mim. Eu só preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu não estou falando, aceite Jesus agora. Isso é praxe. Isso é o que está na Bíblia. Eu já aceitei Jesus. É interessante isso. Eu aceitei Jesus, mas os conflitos continuaram. Muitas vezes eu não resplandeço a glória de Deus. Porque me faltou conhecimento. Eu aceitei Jesus, recebi o Espírito Santo dentro de mim, mas eu não o busco. Então não posso reclamar de forma alguma, porque uma reclamação também é uma maldição. Eu preciso me alegrar. Eu preciso buscar a presença de Deus constantemente na minha vida. Eu preciso ter o discernimento daquilo que está me atacando em qualquer momento para chamar e trazer a presença de Deus. Amém? Deu para entender? Jesus poderoso. Eu creio que Deus é poderoso. Essa é a palavra que Deus tem colocado no coração. E eu fui muito tocado por isso. Muitas vezes eu acho que, será que eu tenho usado a sabedoria de Deus? Não é fácil. Vivemos num mundo jaz do maligno. Então, não se iludam. A cada momento você tem uma adversidade, a cada momento você tem conflitos, você tem guerras. Mas se alegre, Deus nunca vai te deixar na mão. Deus sempre vai estar pronto. Ele está em você. Essa é a diferença. Se você crer nisso, pronto. Então deixa Ele agir. O inimigo, ele pode matar você fisicamente, mas espiritualmente você é dele. Você faz parte da família de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. O DNA de Deus está em você. E nós estamos nessa terra simplesmente para cumprir aquilo que Deus coloca, aquilo que Deus resplandece através da minha, da tua vida. E isso é importante. Não deixe de forma alguma. Quando eu falo que você tem conflito, quando eu falo que nós temos adversidades, que eu me alegro com isso, é isso que eu estou falando. Eu busco a presença de Deus, porque essa é a solução. Amém? Então você que está em casa, eu espero que você tenha recebido. Esse é o momento que nós podemos estar comemorando a ceia do Senhor. É o primeiro domingo do mês. Nós teremos outra ceia, ainda antes do final deste ano. E vai ser muito bom. Eu creio que Deus vai estar tocando. Eu espero que essa palavra realmente, não pelo que eu falo, mas pela unção do Espírito Santo. Eu aprendi uma coisa. Muitas vezes eu fico tão preocupado em ler. Embaralha, é uma batalha. Eu estou falhando. Mas uma vírgula que é colocada é o suficiente para que haja entendimento para cada um de vocês. Cada um de vocês entende de uma forma diferente. Eu já perdi, ou seja, eu não quero, eu tenho que falar dessa forma, com esse, com aquilo. Não, eu vou simplesmente lançar a palavra. Porque eu sei que é o Espírito Santo quem convence. Se alguém tentasse me convencer de alguma coisa, eu não estaria aqui hoje. Mas é o Espírito Santo que convence. Então se alegrem, porque é Ele quem vai falar com cada um de vocês. Não julguem, não critiquem, não importa. Busque a presença de Deus e deixe que o mundo faça essas coisas, porque isso jaz do maligno. Mas a promessa de Deus, não por você, mas por Ele, vai se cumprir. E eu glorifico, eu adoro a Deus justamente por isso. Pela minha salvação, pela minha família, pela igreja.
e que cada um possa realmente estar constantemente refletindo a palavra de Deus ou a presença de Deus. Amém? Isso fala de identidade, daquilo que nós sempre falamos. A primazia do ministério de Deus é uma família. E esse é um ministério tremendo. Nós temos tantas coisas para falar sobre família. Então, semana que vem tem outro evento, né, de família. Vai ser muito bom. Nós queremos, e cada momento, não importa quem vem aqui na frente, não importa o que fazem, mas às vezes um ponto, uma vírgula, é o suficiente para converter e o Espírito Santo convencer a pessoa do caminho e enchê-la de poder para mudar a situação, a vida pessoal, a vida familiar, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos nos preparar para a ceia. Esse é um momento importante. Eu quero que você pudesse ficar de pé, que você pudesse, de tudo que nós lemos, principalmente buscar a sabedoria de Deus sobre a tua vida. Não se preocupe com a tua família, mas busque a sabedoria de Deus sobre a tua vida. Não importa quantos membros você tem na tua família. Se cada membro buscar e saber da presença, ou ter, né, a presença de Deus em si, já é o suficiente. Então eu queria que você curvasse a tua cabeça. Hoje é o dia de ceia, o dia de memorial, o dia que você vai vir ao altar do Senhor. Ao dia que você vai tomar do pão, tomar do cálice, do sangue derramado na cruz do Calvário. O dia que você vai ofertar ao Senhor aquilo que está no teu íntimo, no teu coração, aquilo que vai fazer com que você se perpetue no reino como filho de Deus, aquilo que vai fazer com que as trevas saibam que você é filho do Deus Altíssimo, que você não se incomoda pelo que o mundo está oprimindo a tua vida ou a tua família, mas que você crê no poder de Deus. Não importa, a promessa de Deus é sobre você. É o resgate humano de mim e de você, de toda a tua casa. Então coloca esse momento diante de Deus e peça para Ele: Senhor, me dá sabedoria. Reflita, busque a presença de Deus em você, busque o Espírito Santo de Deus que habita em você. Coloca a tua vida agora diante de Deus. Eu não sei qual é o teu temor, eu não sei qual é a tua insegurança, os teus medos, não importa, Deus sabe. Ele habita em você. Fala com Ele, no teu íntimo, no teu pensamento, no fundo da tua alma. Peça para que Ele faça uma limpeza, peça para que Ele te dê todo o discernimento. Esse é o dia, esse é o momento. Peça para Ele. Eu vou estar orando e pedindo para que Deus possa nos conduzir a esse momento muito importante, ao memorial, a estarmos na presença do Senhor, diante do altar de Deus, para tomarmos a ceia, para comemorarmos tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por esse momento. Pai, por esse memorial, pela Tua palavra, Pai. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez em cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus. Pai, eu quero declarar, principalmente pela minha vida e pela minha família, eu quero que vale a pena, Senhor Deus, a Tua morte na cruz do Calvário. Aquele sangue derramado por mim, pela minha família, pela igreja, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero que isso vale a pena, Senhor Deus, que eu possa ficar cada vez mais convicto da Tua presença, Senhor Deus. Senhor, me torne um instrumento poderoso da Tua palavra, Senhor Deus. Senhor, eu sou Teu filho, Senhor Deus. Eu compreendo aquilo que o Senhor tem como propósito na minha vida, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que valeu a pena, Senhor Deus. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez pela minha vida, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Fica conosco e Espírito Santo nos convença, Senhor Deus, de tudo aquilo que as trevas têm nos afastado. Senhor, nós não queremos ser como o mundo vive, Senhor Deus, mas queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, Senhor Deus. Instrumentos de sabedoria, Senhor Deus, de todo discernimento e conhecimento para que as pessoas, todas as nações, vejam que há um Deus em minha vida, na minha família, na minha igreja, na Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, Pai.
Reúna o teu povo, Senhor Deus, como o Senhor já fez com a casa de Israel. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja. Eu declaro vitórias para a honra e glória do teu santo nome. Prepara agora cada um de nós, Senhor Deus. Pai, só o Senhor sabe o que está passando no coração, na alma de cada um. O Senhor sabe qual o sofrimento, quais são os temores, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus, tira, em nome do Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós estamos já com a mesa pronta. Eu vou estar servindo. Aquilo que estiver no teu coração, se você quiser trazer um momento de oferta, cumprindo princípios de Deus, faça isso. Não se incomode se tem, se não tem. Ei, é com Deus, não é com a igreja, não é com o homem. Mas peça para Deus e faça no mundo espiritual um voto com Deus. Coloca a tua vida diante de Deus. Só Ele nos interessa. Não é a palavra, não é aquilo que o homem fala na frente, porque nós somos tantos quanto vocês. Todos nós somos filhos de Deus. Amém? Vamos cumprir os princípios de Deus. Aproveitem o momento de ceia. Venham ao altar, não de mãos vazias, mas de um comprometimento com o Deus Altíssimo. Em nome do Senhor. Amém. Crianças para serem usados. Você vai receber os Usados elementos. pelo Senhor Jesus nesse dia. Não tomem. Aguardem que nós vamos estar Nessa consagrando geração. e orando. Em nome do Senhor Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no
Enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Tome do teu pão. Levante ele. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Eis aqui o pão que simboliza o teu corpo, Pai. Senhor, consagramos esse elemento a ti, Senhor Deus. Livra-nos de toda a consagração, toda a contaminação que possa existir nesse mundo. Senhor, que nós tenhamos, ao ingerirmos esse pão, que é o teu corpo, a tua sabedoria, Senhor Deus, que possamos ter o teu caráter, em nome do Senhor Jesus. Por isso te damos graças, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma vez diante do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez. Obrigado porque sabemos que o Senhor é fiel e justo para cumprir a tua palavra, não por nós, porque somos falhos, mas o Senhor é zeloso pela tua palavra e as tuas promessas. Então nós tomamos posse nesse memorial, através desse pão. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Aleluias. Como do pão, coloque a tua vida diante do Senhor. Coloque o corpo do Cristo em si, que Ele mescle no teu organismo. Em nome do Senhor Jesus, se alegre nele. Aleluias, aleluias. Esse é o teu momento com Deus. Se alegre agora, erga do teu cálice, o cálice que simboliza o sangue de Cristo, daquilo que Ele fez no sofrimento na cruz do Calvário. Foi por mim, foi por você. Que isso vale a pena, para que Jesus olhe para você e fale: uau, esse é o meu filho amado. Assim como Deus falou de Jesus, que Jesus veja a tua gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele fez. O mundo pode falar que isso é irrelevante, mas você é filho do Deus Altíssimo. Erga do cálice. Nós consagramos esse cálice agora ao mundo espiritual, ao Senhor, que Ele nos livre de todo o mal, de toda a interferência, de todas as barreiras, que esse sangue derramado por todos nós seja a nossa cobertura, seja o nosso escudo, seja aquilo que nos torna invisível a esse mundo, que todas as barreiras, todos os propósitos de Deus na tua vida, na minha vida, se cumpram em nome do Senhor Jesus. Por isso, beba do cálice, beba do sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus, e se alimente dele. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Agradeça a Ele. Só Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. A Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja. Nesse momento, estenda as tuas mãos para cá também. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Pai, estamos diante do teu trono, do teu altar. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos, Senhor Deus. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que cumpra-se a tua palavra, os teus princípios sobre a vida
cada família aqui representada. Pai, como igreja nós abençoamos, Senhor Deus, e declaramos o melhor do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre cada família aqui representada. Que o Senhor possa estar multiplicando segundo os teus princípios, a 30, 60, 100 vezes mais. Senhor, abençoa cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluias. Uau, que bênção. Nós estamos já partindo para o final. Eu só queria deixar mais algum recado. Semana que vem nós vamos ter um evento. Eu não sei se a Bel quer falar alguma coisa. Não? Tranquilo? Então, semana que vem vai ser dia 11, vai ser no sábado. Dia 10, desculpa, dia 11 é domingo. Então, vai ser no dia 10. O horário já está, inclusive, no site, né? Ok. Então, vejam, toda a igreja está convidado. Eu creio que há algum mover de Deus poderoso, porque quando nós falamos sobre família e muitos necessitados, mulheres em si, esse é o berço, né, da família, é muito importante. Eu quero ver se 2023 Deus já tem colocado tantas coisas no nosso coração para que nós possamos estar formatando, ou seja, fazendo algo muito melhor, muito maior, que Deus possa estar nos capacitando a cada instante para que isso se concretize. Há muitas vidas em qualquer lugar dessa cidade que precisam ouvir. Então, que Deus nos dê ousadia, né? Já está dando, nós vamos estar ampliando o lugar. Deus tem dado graça, Deus tem dado todo o discernimento e recursos em si para que nós possamos fazer isso. E já tem algo que queima no nosso coração para que isso aconteça em 2023. Então, sábado que vem, no dia 10, nós vamos ter esse evento. Venham, né? Eu tenho sentido falta de muitas mulheres aqui, né? Venham mesmo. Maridos, acompanhem também, que o apoio espiritual dos maridos é muito importante. Então, é algo que a gente precisa estar sempre glorificando. Há uma diferença, né? Muitas vezes nós falamos tanto homem e mulher, mas na verdade nós somos todos iguais. Somos espírito em Deus. Essa é a diferença. O ano que vem, se Deus quiser, Deus vai dar a graça da gente fazer seminário e podemos compreender um pouco mais o que significa isso. Mulheres, homens, quando nós compreendemos quem nós somos no mundo espiritual, quem nós somos em Cristo Jesus, muda completamente a forma com que nós possamos estar agindo em si. Toda palavra que hoje foi mencionada, foi lançada em si, a compreensão é muito maior. E eu creio que Deus vai dar para cada um de nós o discernimento, a inteligência, o conhecimento, para que nós tenhamos a sabedoria de lidarmos e glorificarmos a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, semana que vem tem mais, nós vamos ter outros eventos também ainda esse ano, e até semana que vem, ou até domingo que vem, a gente vai estar comunicando. Eu abençoo cada um de vocês, vão na paz do Senhor, que Deus possa estar multiplicando bênçãos e mais bênçãos durante todo esse final de semana, e durante a semana também, que você possa pegar essa palavra e resplandecer a glória de Deus de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós abençoamos a cada um deles, que o Senhor possa colocar teus anjos de guerra para estar protegendo e guardando, mas principalmente a unção do teu Espírito Santo fale muito forte a cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vão na paz do Senhor. Glória a Deus.